Muitas pessoas que passaram por abuso na infância carregam uma sensação muito confusa, como se tivessem desejado aquilo. E isso aparece em frases como, mas ele não me forçou a nada, ou eu também quis aquilo. É comum frases assim aparecerem no consultório e para entender isso melhor é importante olhar para como uma criança se relaciona com um adulto. A criança vai em direção ao adulto, ela se interessa por ele, ela quer ser como ele, ela tem curiosidade, ela tem até uma proximidade física de querer dar abraço, de querer dar beijo, mas tudo isso dentro de uma lógica infantil. O que se espera de um adulto é que ele veja esse movimento como sendo de uma criança e coloque limite. É o adulto que barra e protege a criança. O abusador, ele faz o oposto. Ele se aproveita desse movimento da criança e vai alimentando essa proximidade. Vai fazendo a criança se sentir especial, se sentir escolhida, vai falando ali para a criança, né, o que a gente tem é especial, não fala para ninguém, senão vão acabar com isso. E vai puxando cada vez mais a criança para uma situação onde ela não tem condições de entender o que está acontecendo. O Ferenczi ajuda muito a compreender isso. Ele fala que existe uma confusão de linguagens entre o adulto e a criança. A criança está numa linguagem de ternura, que é uma linguagem de brincadeira, de afeto. Já o adulto está numa linguagem de paixão, que envolve desejo e sexualidade. No abuso, o que acontece é que o adulto pega essa linguagem de ternura da criança e interpreta como se fosse desejo sexual. Ele coloca a malícia onde não existe. A criança pode até ir em direção ao adulto, mas ela vai como criança. E o abusador não respeita essa diferença. Depois do que aconteceu, muitas vezes a criança vai tentar entender e contar para a mãe, ou contar para o pai, ou para algum outro adulto, caso o abuso esteja acontecendo por parte dos pais. E muitas vezes esse adulto vai falar, não, isso não aconteceu, você deve ter entendido errado, nada disso aconteceu, não deve ter sido isso. E isso é o que Ferenczi chama de desmentido. Ou seja, o que a criança viveu não é reconhecido. Aquela experiência dela é invalidada, como se não tivesse acontecido. A criança perde a referência externa. O adulto não ajuda e ela precisa dar algum sentido a isso sem ajuda. A criança pode assumir uma culpa que não é dela, porque isso se torna uma forma de preservar esse adulto, que muitas vezes é alguém que ela depende, alguém que é importante para ela, que ela ama. Então, nesse caso, é mais suportável para a criança se tornar culpada do que perder esse adulto ou reconhecer a violência que veio dele. E isso pode aparecer depois como uma sensação de que a pessoa quis, como efeito dessa tentativa de dar sentido a algo que a criança não tinha como entender naquele momento. Por isso que quando alguém diz, mas eu também queria aquilo, isso não é um desejo no sentido adulto. Então esse é o resultado de uma experiência onde houve confusão de linguagens, uma quebra do limite por parte do adulto abusador e depois o desmentido que não deixa aquilo ser reconhecido e compreendido.